pessoal, conforme vocês viram na descrição desse vídeo, eu me chamo Débora e eu tô aqui nesse centro de treinamento para conversar um pouco com vocês sobre o protagonismo do enfermeiro emergencista, aspectos relacionados a procedimentos em situações de urgência e emergência. E o nosso foco hoje é falar sobre a punção intraóssea. Não tem como fugir, a gente precisa começar falando da sistematização da assistência de enfermagem, que na verdade ela tem por finalidade organizar o trabalho de enfermagem quanto ao método, ao pessoal, aos instrumentos, de modo que seja possível operacionalizar o processo de enfermagem, que é uma metodologia científica que orienta a prática profissional de modo deliberado e sistemático. Então, se a gente pudesse definir rapidamente o que é urgência, o que é emergência, urgência a gente está falando daquele paciente grave, porém sem o risco iminente de morte, enquanto na emergência a gente tem esse paciente grave com o risco iminente de morte. Ano passado, o COFEN ele publicou uma resolução que dispõe então da normatização, da capacitação e da atuação do enfermeiro na realização da punção intraóssea, tanto em crianças quanto em adulto, em situações de urgência e emergência, no pré e no intra-hospitalar. Então essa resolução, ela deixa bem claro que esse é um procedimento que é privativo do enfermeiro. Os guidelines atuais de atendimento, tanto à vítima politraumatizada quanto aquelas vítimas clinicamente instáveis, eles indicam um acesso intraósseo como um acesso seguro e benéfico, né? Porém, desde que seja realizado com dispositivos para esse fim e legalmente registrados na Anvisa. Então a gente não pode utilizar, por exemplo, agulhas hipodérmicas, catéter sobre agulha ou qualquer outro dispositivo que não seja específico para isso. A punção intraóssea, então, ela consiste na introdução de uma agulha na cavidade da medula óssea, possibilitando o acesso à circulação venosa sistêmica e assim a infusão de fluidos nessa cavidade medular, fornecendo uma via rígida e não colapsável. Então, a partir daí, é possível a administração de fluidos, de hemoderivados, de medicamentos esses inclusive com a mesma dosagem que seriam feitos pela via endovenosa. Além disso, essa via possibilita a coleta de sangue para exames laboratoriais, por exemplo. O risco de complicações desse procedimento, pela literatura, são inferiores a 1%. Porém, para a realização desse procedimento, exige-se do profissional que ele esteja devidamente capacitado por um curso presencial que envolva teoria e habilidades práticas e que ele seja renovado com um intervalo de no máximo a cada 2 anos. E a realização desse procedimento, ela deve acontecer no contexto do processo de enfermagem. E quando a gente está falando desse perfil de paciente, a primeira escolha, a primeira opção de um acesso vai ser sempre um acesso venoso periférico, tá? Sendo a punção intraóssea indicada como uma segunda opção na impossibilidade do acesso periférico nesses pacientes graves e instáveis. Os sítios de punção para as vítimas adultas, elas incluem então a tíbia proximal, a tíbia distal, a cabeça do húmero e o externo, né? Enquanto nas crianças a gente percebe que o sítio anatômico preferido acaba sendo a tíbia proximal, na verdade abaixo da tuberosidade da tíbia, em virtude da placa cartilaginosa do crescimento. As contraindicações desse procedimento incluem infecções, queimaduras no local escolhido, dificuldade de localização do sítio anatômico, fratura no osso pretendido ou fratura acima do osso escolhido, sendo uma contraindicação relativa, sinais de cirurgia no local da punção e a anatomia óssea imperfeita. Tá? Os dispositivos que a gente tem, que são atualmente aprovados pela Anvisa até esse presente vídeo, incluem esses dispositivos em tela, que são dispositivos tanto manuais, que são inseridos então pela força do operador, quanto dispositivos automáticos. Tá? E para cada dispositivo existem então técnicas diferentes que devem ser abordadas durante a capacitação do profissional. Então espero que esse vídeo tenha ajudado a pelo menos criar uma curiosidade sobre esse assunto, para que a gente possa então se aprofundar nele. A gente se encontra por aí. Um abraço.